A filosofia do poder. Você já percebeu como certos dias parecem te atravessar, como se você fosse apenas um espectador da sua própria vida, sem controle real, sem direção consciente, apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? A maioria das pessoas vive assim, carregando uma força gigantesca dentro de si, mas incapazes de acessá-la. Não é porque falta capacidade, não é porque falta inteligência, é porque falta estrutura interna. E esse é o ponto mais ignorado da vida moderna. A verdade que ninguém te contou é que o poder que influencia cada escolha que você faz, cada impulso que te domina e cada rumo que sua vida toma, não está no mundo externo. Ele está na forma como sua mente foi construída até agora. Está no que você tolera, no que você repete sem perceber, naquilo que você deixa passar porque parece pequeno demais para incomodar. Só que o pequeno se acumula e o que você chama de destino, na maior parte das vezes, é apenas o reflexo da sua própria desordem interna. A mesma desordem que transforma pessoas fortes em indivíduos incapazes de reagir e pessoas talentosas em projetos inacabados de si mesmas. Agora imagine uma fortaleza gigantesca, não uma fortaleza medieval com muros altos, mas uma fortaleza psicológica. A maioria das pessoas tenta levantar os muros antes de erguer os alicerces. Tentam parecer fortes antes de se tornar fortes. Tentam controlar a vida antes de aprender a controlar a si mesmas. Tentam conquistar sem sequer ter estabelecido quem são. E é aí que tudo começa a quebrar. Esse erro é tão comum que virou quase uma lei silenciosa da humanidade. A busca pelo poder externo sempre fracassa quando o interno está abandonado. O mundo apenas pressiona a estrutura que você já tem. Se ela é frágil, ela racha. Se é sólida, ela aguenta o impacto. É simples assim. E esse é um dos princípios eternos repetidos por tudo que existe, desde Marco Aurélio até Bruce Lee, de diferentes formas, mas sempre levando à mesma conclusão. Você não nasceu fraco. Você apenas não aprendeu a organizar a força que já tem. Nenhuma vida muda por acidente. Nenhuma mente se torna afiada apenas por vontade. Nenhum guerreiro mental nasce pronto. A força psicológica é um projeto de engenharia. E por mais desconfortável que seja encarar isso, você sabe que é verdade. Quando você olha para trás e percebe os momentos decisivos da sua vida, percebe que não foi a situação que te fez perder ou ganhar. Foi o que você tinha dentro de você naquele momento. Foi a sua percepção. Foi a sua postura. Foi a sua capacidade de assumir controle quando tudo parecia caótico. O poder que você não percebeu que tinha estava lá, apenas não organizado, não acionado, não compreendido. O que separa uma pessoa comum de alguém que vive com presença e força não é talento, não é sorte. É o entendimento de que o poder começa antes da ação, antes da palavra, antes da escolha. Ele começa no silêncio interno. Nesse lugar onde você conversa consigo mesmo sem disfarces. Nesse lugar onde você admite que tem medo, que sente falta de controle, que se perde em distrações, que busca validação, que deixa pequenas concessões virarem hábitos destrutivos. Esse lugar não é sua fraqueza. Ele é sua oficina interna. E é ali que a verdadeira transformação acontece. Da Vinci trabalhava ali. Musashi trabalhava ali. Mandela se reconstruiu exatamente ali. Não existe poder real sem o confronto silencioso com quem você é quando não está atuando para ninguém. Porque somente quando você organiza esse território interno, você ganha o direito de comandar o externo. Você já percebeu como sua mente reage quando você decide mudar algo? Ela cria resistência, ela cria desculpas, ela cria dúvidas. A maioria interpreta isso como falta de disciplina, mas o nome desse fenômeno é falta de domínio estrutural. Sua mente não está sendo rebelde,
Ela está tentando proteger o que já conhece. Ela reage como um exército sem comandante. É por isso que você começa motivado e depois desaba. Não é falha de caráter, é falta de arquitetura interna. Quando Bruce Lee dizia que a mente deve ser vazia como a água, ele não falava de passividade. Ele falava de estrutura. Água não é fraca. Água vence tudo porque tem forma quando precisa e ausência de forma quando isso lhe dá vantagem. Essa é a metáfora perfeita do poder interno. Ele não é rígido e inflexível. Ele é organizado e adaptável. Ele não depende de circunstâncias favoráveis, porque sua força nasce do alinhamento consigo mesmo. Agora, imagine por um momento como sua vida seria se você realmente aprendesse a acessar esse território. Imagine acordar e sentir que sua mente não está contra você. Imagine viver sabendo que pressão não te quebra. Ela apenas revela o quanto você está preparado. Imagine olhar para as suas falhas sem se destruir por elas, mas entendendo que cada erro é matéria-prima para se tornar alguém mais forte. Imagine construir uma identidade que não depende da aprovação de ninguém. Imagine sentir que você dirige sua vida com consciência, precisão e firmeza. Esse é o poder que você sempre teve, mas que nunca foi explicado para você. Não te ensinaram a cultivar, não te ensinaram a estruturar, não te ensinaram a expandir. O mundo te treinou para obedecer impulsos, não para comandá-los. Te treinou para reagir ao caos, não para moldá-lo. Te treinou para valorizar esforço desordenado, não direção interna. O que você vai começar a descobrir a partir deste ponto é simples. Poder não é força bruta, não é voz alta. Não é imposição. Poder é clareza. Poder é ordem. Poder é direção. Poder é a capacidade de se manter inteiro quando tudo parece querer te desestruturar. É a capacidade de tomar decisões sem negociar com suas desculpas. É a habilidade de seguir adiante quando ninguém está olhando. É o hábito de construir e não apenas sobreviver. Esse poder não vem do mundo. Ele começa no exato momento em que você decide parar de terceirizar sua história e assumir responsabilidade total pela pessoa que está se tornando. O primeiro passo não é mudar o mundo ao seu redor. É mudar o chão em que sua mente pisa. Porque ninguém constrói uma fortaleza sobre areia solta. Ninguém constrói uma vida forte sem antes construir uma mente forte. Você está prestes a entrar em um novo território. Um lugar onde o foco se torna arma. Onde a identidade se torna escudo. Onde a vontade se torna direção. Um lugar onde você finalmente compreende que o poder que sempre procurou nunca esteve fora do seu alcance. Ele sempre esteve esperando você assumir o comando. E a partir daqui você vai aprender como fazer isso de forma clara, concreta e inegociável. O equívoco universal do poder. O engano da superioridade. Você cresce ouvindo que poder é sobre estar acima de alguém, sobre vencer discussões, sobre conquistar respeito, sobre ser admirado. Esse é o primeiro e o mais destrutivo engano que a maioria das pessoas carrega pela vida inteira. A ideia de que poder é superioridade cria uma distorção psicológica que corrói a mente por dentro. Porque quando você passa a acreditar que o valor que você tem depende da posição que ocupa em relação aos outros, você se torna um escravo do olhar alheio. Sua força deixa de ser interna e passa a ser uma reação constante ao que o mundo apresenta. Você vive tentando provar algo, justificar algo, defender algo. A busca por validação vira sua bússola e, pouco a pouco, você para de viver para si mesmo e começa a viver para a expectativa dos outros. Isso não é poder. Isso é aprisionamento. A raiz desse erro é simples. Você foi treinado a pensar que dominar o mundo externo é sinal de força. Só que o mundo externo muda a cada segundo. Ele é instável e imprevisível.
Quem baseia a própria identidade no controle de algo que nunca foi controlável se condena a uma vida de ansiedade. Quanto mais você tenta dominar o mundo, mais o mundo domina você. Essa é a verdade que quase ninguém admite. Você vê pessoas buscando sucesso, reconhecimento, visibilidade, influência, acreditando que isso irá preencher algo. Mas esse tipo de poder é vazio, ele é dependente, ele é frágil, ele é condicionado a fatores que você não controla. Por isso, tantos que alcançam a fama se sentem vazios. Por isso, tantos que ganham dinheiro continuam inseguros. Por isso, tantos que são admirados continuam frágeis. Porque o poder que nasce da comparação sempre exige mais comparação para sobreviver. É um ciclo que destrói por dentro. O peso dessa busca por superioridade é mais profundo do que parece. Ela cria um padrão de guerra silenciosa dentro da sua cabeça. Uma guerra entre o que você é e o que acha que deveria ser para ser forte. Uma guerra entre sua realidade e sua fantasia. Uma guerra entre sua necessidade humana de pertencimento e seu desejo artificial de parecer imbatível. E quando você está em guerra consigo mesmo, você perde a capacidade de construir uma mente estável. Você perde foco, perde clareza, perde direção. Você se torna um corpo em movimento constante, mas sem propósito real. Vive ocupado, mas não avança. Vive cansado, mas não evolui. O esforço vira esforço pelo esforço, uma tentativa desesperada de provar que você não está atrás de ninguém. Só que essa corrida não tem linha de chegada. É uma maratona infinita de desgaste emocional. A questão é que você não percebe o quanto isso afeta a sua vida prática. Esse equívoco sobre o poder molda suas reações ao fracasso. Molda como você lida com críticas. Molda como você enxerga conquistas. Molda até a forma como você se relaciona com pessoas que têm mais do que você. Quando você acredita, mesmo que inconscientemente, que poder é estar acima, qualquer situação que te coloca abaixo desencadeia insegurança. A insegurança incentiva a comparação. A comparação gera ansiedade. A ansiedade leva à perda de foco. E a falta de foco te afasta de tudo o que realmente te tornaria forte. É um efeito dominó, silencioso, que corrói a sua estrutura mental sem você perceber. Esse padrão não é moderno, ele é antigo. Epicteto alertava para a armadilha de buscar controle sobre aquilo que não está no seu domínio. Sun Tzu ensinava que o verdadeiro general vence sem lutar, porque sua vitória nasce da preparação interna. Mandela provou que o poder não é dominar o outro, mas dominar a si mesmo diante da injustiça. Musashi dizia que quando você tenta vencer o outro, você perde sua força, porque seu olhar deixa de estar voltado para o essencial. Todos esses princípios convergem para uma única conclusão. O poder real não mira para fora. O poder real mira para dentro. O poder não nasce da superioridade. Ele nasce da estabilidade interior. Ele nasce da clareza. Ele nasce daquilo que não pode ser tirado de você. Perceba o paradoxo. Quanto mais você tenta parecer forte, mais vulnerável se torna. Quanto mais tenta comprovar força, mais dependente fica da validação externa. Quanto mais tenta provar superioridade, mais expõe sua fragilidade emocional. O verdadeiro poder nunca se apresenta como força exagerada. Ele se manifesta na ausência de pressa, na ausência de desespero, na ausência de necessidade de parecer invencível. Ele se manifesta em silêncio porque não precisa ser visto para existir. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam dizer que são fortes. Elas sabem que são. Pessoas verdadeiramente estáveis não precisam anunciar estabilidade. Elas apenas se mantêm firmes. Pessoas verdadeiramente poderosas não precisam dominar. Elas influenciam pelo simples fato de existirem com presença. Quando você entende isso,
algo muda profundamente dentro de você. Você percebe que tudo o que você tentou conquistar lá fora era apenas uma tentativa de preencher um vazio interno. E esse vazio não se preenche com conquistas externas. Ele se preenche com coerência interna, com direção, com propósito, com identidade firme. Não há comparação possível quando você vive de acordo com os seus princípios. Não há insegurança quando você sabe quem é. Não há busca desesperada por poder externo quando você já domina seu próprio terreno. A partir daqui, você começa a enxergar com clareza o que sempre esteve diante de você. O poder não é a capacidade de estar acima. O poder é a capacidade de não desmoronar por dentro. E é justamente essa mudança de perspectiva que abre o caminho para o próximo ponto. Agora que você entende o equívoco do poder externo, você está pronto para entrar no centro verdadeiro da força humana. Está pronto para descobrir como o poder é construído, não conquistado. Como ele nasce, não é dado. Como ele opera de dentro para fora. O núcleo invisível, a arquitetura interna do poder. Existe uma verdade que quase ninguém comenta, mas que molda líderes, impérios, legados e cada decisão realmente transformadora. O poder não começa no mundo externo. Ele nasce na arquitetura invisível dentro de você. Essa arquitetura não é física, mas psicológica. Não pode ser vista, mas pode ser sentida. Não pode ser roubada, mas pode ser corrompida. Não pode ser imposta, mas pode ser cultivada. E aquilo que você vê no mundo, conquistas, autoridade, respeito, influência, nada mais é do que o reflexo tardio dessa estrutura interna que você constrói, consciente ou inconscientemente, todos os dias. O erro comum é imaginar que poder é algo a ser adquirido. Na verdade, poder é algo que você se torna. A primeira camada dessa arquitetura é a clareza de identidade. Não o quem você acha que é, mas o quem você se comprometeu a ser. A maior parte das pessoas fracassa aqui porque vive num modo reativo, moldando sua identidade pelas circunstâncias, pelas pressões sociais ou pelas dores do passado. Mas o poder começa quando você inverte a equação, quando sua identidade começa a moldar suas circunstâncias. O indivíduo poderoso não pergunta o que está acontecendo comigo, mas sim o que eu decidi me tornar, independente do que aconteça. Essa mudança simples, do externo para o interno, cria uma fundação resistente, quase inabalável. Um homem ou mulher sem identidade é volátil, manipulável, frágil. Já alguém com uma identidade clara se torna um eixo, não um efeito colateral. A segunda camada é a consistência emocional. Não existe poder sustentável na mente que oscila ao sabor de cada emoção. Isso não significa ausência de sentimentos, mas domínio sobre eles. O que vemos como pessoas poderosas no mundo nada mais são do que indivíduos capazes de manter um centro interno mesmo sob pressão. Eles compreendem que emoções são dados, não direções, informações, não comandos, sinais, não sentenças. O que mata a força de uma pessoa não é sentir medo, dúvida ou ansiedade. É acreditar que essas emoções definem o próximo passo. Na arquitetura interna do poder, suas emoções têm voz, mas nunca têm voto final. O poderoso escuta, considera e decide. O fraco reage. A terceira camada é a integridade estrutural, um conceito muito mais profundo que ser honesto. Integridade estrutural significa não ser dividido por dentro. Muitas pessoas vivem em conflito interno. Querem resultados extraordinários, mas alimentam hábitos medíocres. Desejam liberdade, mas cultivam dependências. Sonham com controle, mas vivem no piloto automático. Esse desalinhamento cria rachaduras na fundação do poder e qualquer pressão externa é suficiente para desmontar tudo. Já a mente integrada, alinhada, coerente, cria uma força que impressiona de forma silenciosa. O verdadeiro poder não faz barulho.
ele se sustenta. E se sustenta porque foi construído sem rachaduras internas. A quarta camada é a visão estratégica silenciosa. Isso não é planejamento comum, mas uma percepção profunda de direção. Pessoas poderosas não vivem apagando incêndios. Elas enxergam além do caos presente. Constroem antes de precisar. Preparam antes de agir. Antecipam antes de reagir. Essa visão não é mística, é prática. Nasce do hábito de pensar no efeito das ações antes de executá-las, de compreender a longo prazo aquilo que os outros só percebem quando já é tarde. Esse tipo de visão cria um fenômeno curioso. Para os outros, você parece ter sorte. Para você, é apenas a consequência de ter enxergado onde ninguém olhou. A quinta camada é o controle interno do foco, talvez o elemento mais subestimado da arquitetura do poder. Seu poder interno é proporcional à sua capacidade de direcionar a atenção. Quem controla seu foco, controla seu comportamento. Quem controla seu comportamento, controla seus resultados. Logo, quem controla seu foco, controla sua vida. A pessoa comum permite que notificações, distrações, emoções e opiniões capturem seu foco. A pessoa poderosa disciplina seu foco como um guerreiro disciplina sua espada. Ela não se distribui, ela se concentra. E onde há concentração, há força. Onde há força, há progresso. Onde há progresso, há poder. A quinta camada dá origem à sexta, a capacidade de autossacrifício consciente. Não existe poder sem renúncia, mas não é qualquer renúncia, é a renúncia estratégica. É a habilidade de abrir mão do que é confortável no curto prazo para sustentar o que é inevitável no longo prazo. Essa camada separa os líderes dos espectadores. É a camada que exige que você abandone velhos eus para que versões mais fortes possam existir. O sacrifício aqui não é sofrimento, mas engenharia. Abrir espaço interno para comportar uma identidade maior. Pessoas fracas acreditam que disciplina é punição. Pessoas poderosas entendem que disciplina é arquitetura. E no centro de todas essas camadas existe o núcleo invisível, a fonte mais profunda do poder humano, a autoautoridade, a habilidade de ser líder de si mesmo. Antes de liderar uma equipe, um negócio, uma família, uma comunidade, você precisa liderar sua própria mente. Autoautoridade significa que você não negocia consigo mesmo em momentos críticos, não terceiriza sua responsabilidade, não abandona suas metas quando o mundo não coopera. Significa que você decide, sustenta e executa. É o contrário da vida movida por justificativas, é a vida movida por direção. A pessoa com autoautoridade cria inevitabilidade. Ela não torce para vencer. Ela se constrói de modo que vencer se torne o único desfecho lógico. E é por isso que o verdadeiro poder não é conquistado, é projetado. Ele não é circunstancial, é estrutural. Ele não é externo, é interno. O mundo só enxerga o edifício pronto, mas você sabe que tudo começou com a engenharia silenciosa que ninguém viu. Esse é o segredo dos que constroem legados. Eles vencem por dentro antes de vencer por fora. A natureza contraditória do poder. O caminho indireto. Existe um paradoxo profundo que quase ninguém percebe. O poder autêntico raramente é conquistado de forma direta. As pessoas acreditam que para se tornar poderoso é preciso buscar poder, que para comandar é preciso desejar comando, que para influenciar é preciso perseguir influência. Mas o verdadeiro poder opera por caminhos oblíquos, silenciosos e, em muitos casos, contraditórios. Ele se manifesta não quando você corre atrás dele, mas quando você se torna alguém que não depende dele. O poder genuíno é sempre um efeito colateral, nunca o objetivo explícito. Assim nasce o caminho indireto.
A primeira grande contradição do poder é que você não o obtém tentando vencê-lo. Você o obtém vencendo a si mesmo. As pessoas tentam ganhar força controlando o mundo externo, eliminando obstáculos, conquistando vantagens. Mas o poder real emerge quando você domina as partes internas que sabotam suas próprias ações. Não é o mundo que te enfraquece, são suas concessões internas. A disciplina cria poder porque disciplina elimina a dependência de fatores externos. A clareza cria poder porque clareza elimina distrações. O autodomínio cria poder porque reduz a fricção interna. Aqui está o paradoxo. Quanto menos você tenta controlar o mundo e mais você controla a si mesmo, mais o mundo parece se alinhar com suas ações. O caminho indireto. A segunda contradição é ainda mais desconfortável. Quanto menos você demonstra que precisa ser admirado, mais você se torna admirável. No jogo social, a necessidade explícita de aprovação repele a autoridade. As pessoas poderosas têm presença, não ansiedade, têm postura, não imploração, têm convicção, não performance. O indivíduo que busca desesperadamente validação demonstra que não possui estrutura interna e, portanto, não possui poder. Já o indivíduo que age a partir de um núcleo sólido não precisa exibir força, ela é percebida naturalmente. Ele não se apresenta como importante, ele se torna inevitável. O mundo respeita quem não constrói a identidade com base no olhar dos outros. Aqui está outra vez o caminho indireto. Você recebe reconhecimento quando abandona a necessidade de recebê-lo. A terceira contradição do poder. Você avança mais rápido quando não se apressa. Parece absurdo, mas a ansiedade é inimiga da estratégia. Pessoas poderosas são orientadas por direção, não por velocidade. Elas entendem que pressa cria erros, erros criam ruído, ruído cria fraqueza. O indivíduo comum quer resultados imediatos, porque ainda não desenvolveu a força interna para sustentar o processo. Já aqueles que alcançam posições de poder compreendem que o ritmo faz parte da construção. Eles não desperdiçam energia competindo com o tempo. Canalizam energia para fortalecer a rota. De fora, parecem lentos, mas quando aparecem, aparecem prontos. Aquele que tenta cortar caminho paga o preço da fragilidade. Aquele que segue o caminho indireto chega menos rápido, porém, chega intacto. E isso, no longo prazo, o torna imbatível. A quarta contradição é que o verdadeiro poder exige vulnerabilidade estratégica, algo que muitos confundem com fraqueza. A vulnerabilidade correta não é a exposição emocional caótica, é a capacidade de reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário e ajustar rota antes de colapsar. Pessoas fracas tentam sustentar uma imagem de invencibilidade e essa imagem as destrói. Pessoas fortes entendem que o poder cresce quando você reconhece suas falhas antes que elas se tornem irreparáveis. Paradoxalmente, admitir o que você ainda não domina te coloca no caminho de dominar muito mais. A vulnerabilidade seletiva é uma ferramenta, não um colapso. É uma abertura consciente que permite avanço estratégico. O fraco esconde suas falhas, o poderoso as administra. A quinta contradição é talvez a mais profunda. O poder floresce quando você aceita o que não pode controlar. Existe uma diferença brutal entre passividade e aceitação. Passividade paralisa, aceitação liberta. Uma pessoa poderosa entende que gasto emocional com aquilo que não pode ser alterado enfraquece sua força para alterar o que pode. Ela escolhe suas batalhas com precisão cirúrgica, renuncia ao descontrole que consome energia e amplia sua capacidade de agir sobre o que realmente importa. Enquanto a maioria desperdiça poder tentando mudar o imutável, os líderes silenciosos canalizam todo o seu foco para o que está ao alcance.
E porque concentram energia, suas ações parecem multiplicadas. O caminho indireto aparece de novo. Você conquista mais quando briga menos com o inevitável. A sexta contradição envolve a relação entre silêncio e influência. A cultura moderna condiciona as pessoas a acreditar que visibilidade é poder, mas a história mostra exatamente o contrário. As figuras mais influentes eram quase sempre aquelas que falavam menos e observavam mais. Há força no silêncio que não se apressa para preencher espaços. Há poder no indivíduo que não revela seu plano, mas observa o plano dos outros se revelar sozinho. Quem fala demais se expõe demais. Quem silencia vê mais profundamente. O paradoxo é simples. Quanto menos energia você investe em provar quem é, mais as pessoas acreditam que você sabe exatamente quem é. O silêncio é uma ferramenta estratégica, não ausência de voz, mas presença absoluta. A sétima contradição do poder é que você se torna mais forte quando aprende a perder estrategicamente. O fraco não tolera derrota. O forte sabe utilizá-la. A derrota para o indivíduo poderoso é uma forma de depuração, de revelação, de ajuste. Ele não personaliza o fracasso. Ele o transforma em informação. Nada é mais perigoso do que uma pessoa que sabe perder bem, porque isso significa que ela se torna inquebrável. Enquanto a maioria se destrói emocionalmente diante da queda, o indivíduo poderoso se reconstrói com uma camada extra de força. Ele entende que perder não é contrário ao poder, é parte crucial de seu desenvolvimento. O poder não cresce na vitória, cresce na resistência. A oitava contradição fala sobre influência. Você influencia mais quando tenta influenciar menos. As pessoas conseguem sentir quando estão sendo manipuladas, pressionadas ou persuadidas de forma explícita. Isso ativa resistência, mas a autoridade sutil, que nasce de convicção interna, postura, clareza e presença, inspira sem esforço. O líder poderoso não exige que o sigam. Ele constrói uma vida que as pessoas naturalmente querem acompanhar. A influência indireta é a mais duradoura, porque ela nasce da autenticidade. Você não força a adesão, você atrai. E, no centro de todas essas contradições, existe a essência do caminho indireto. O poder verdadeiro é um estado, não uma perseguição. Quanto mais você tenta agarrá-lo, mais ele escapa. Quanto mais você tenta demonstrá-lo, mais fraco parece. Quanto mais você tenta controlá-lo, mais instável se torna. Mas quando você se torna alguém digno do poder, alguém que pensa, age e constrói a partir de uma estrutura interna sólida, ele te encontra, não por busca, mas por consequência. Não por arrogância, mas por inevitabilidade. Não por imposição, mas por coerência. Esse é o grande segredo. O poder não pertence aos que o perseguem, mas aos que o merecem sem precisar desejá-lo. O poder como energia moral. O silêncio que vence guerras. Existe um tipo de poder que não levanta a voz, não exige atenção, não faz barulho, não se impõe pela força física ou pela autoridade formal. E ainda assim é capaz de transformar o curso de uma vida, de uma sociedade, de uma era inteira. É um poder que não se baseia em posição, mas em postura. Não está no que se fala, mas no que se sustenta. Não se manifesta na agressividade, mas na firmeza interior. Esse é o poder moral. A energia silenciosa capaz de vencer guerras que a força bruta jamais conseguiria ultrapassar. O poder moral é a capacidade de permanecer íntegro quando tudo ao redor tenta te distorcer. É o tipo de força que não se vê, mas se sente. É um campo energético, psicológico e espiritual que se forma quando suas ações estão alinhadas com seus valores, quando sua intenção é limpa, quando sua mente está estável e quando sua identidade é coerente.
Pessoas com poder moral não precisam argumentar para provar que estão certas. O peso da sua presença já resolve metade das batalhas antes que elas comecem. É por isso que as figuras mais transformadoras da história raramente foram as mais ruidosas. Gandhi, Mandela, Buda, Marco Aurélio, Frankl, nenhum deles venceu pela imposição. Eles venceram pela energia moral que irradiava da solidez do seu caráter. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de ação. O silêncio é uma declaração, é uma postura, é uma demonstração de que você não foi arrastado para o campo emocional que o outro tentou te empurrar. O silêncio diz: eu não estou reagindo, estou decidindo. E a diferença entre reagir e decidir é a diferença entre ser fraco e ser forte. Todos os ataques externos perdem força quando não encontram eco dentro de você. A pessoa que mantém silêncio consciente não está fugindo. Está observando, absorvendo e escolhendo o momento exato de agir. Esse tipo de autocontrole é poder em estado puro. Ele quebra dinâmicas tóxicas, ele desarma conflitos, ele inibe agressões, ele desgasta adversários. O silêncio, quando nas mãos de alguém moralmente sólido, se torna uma arma estratégica. Mas esse silêncio não nasce do medo ou da timidez, ele nasce da convicção. A convicção é o combustível do poder moral. Quando você sabe quem é, sabe o que defende, sabe o que não negocia, sabe até onde vai e sabe o que não aceita, você não precisa entrar em guerras pequenas. Sua aura, no sentido psicológico, faz esse trabalho por você. A presença de alguém com convicção cria dois efeitos poderosos. Ele inspira os que estão ao redor e intimida aqueles que tentam testá-lo. Não por agressividade, mas pela clareza do que essa pessoa representa. O indivíduo sem convicção é barulhento, porque tenta compensar o vazio interno com volume externo. O indivíduo com convicção é silencioso, porque já está completo. O poder moral também é construído pela capacidade de não revidar imediatamente. A maior parte das guerras humanas, emocionais, sociais, profissionais, internas, é perdida por impulso. O impulso é o inimigo do poder. Ele entrega seu controle nas mãos do outro. Ele faz com que você haja nos termos do adversário, não nos seus. Quando você reage instantaneamente a um ataque, você entra no jogo da outra pessoa. Quando você se silencia, observa e só responde depois de compreender toda a cena, você cria um campo estratégico. Você escolhe o terreno da batalha. Você escolhe o momento. Você escolhe a intensidade. E isso te dá uma vantagem absurda. É por isso que o silêncio consciente é tão poderoso. Ele remove seu adversário do comando da situação e devolve esse comando a você. Pessoas com poder moral também possuem algo raro: consistência emocional. Enquanto a maioria vive como um pêndulo, oscilando entre irritação, orgulho, insegurança, euforia, raiva, o indivíduo moralmente poderoso mantém um centro. Essa estabilidade interna faz com que suas decisões tenham peso, sua palavra tenha valor, sua postura tenha autoridade. A constância emocional inspira confiança e respeito. Quando você não se desequilibra diante do caos, você se torna ponto de referência. Aquele que mantém o eixo, quando todos ao redor estão perdendo a cabeça, automaticamente ascende a uma posição de liderança, mesmo que ninguém o nomeie oficialmente. O poder moral é, acima de tudo, um tipo de liderança silenciosa. Outro aspecto crucial desse poder é sua relação íntima com a retidão de propósito. Pessoas moralmente fortes não são movidas por vaidade, nem por aceitação, nem por competição. Elas são movidas por um senso interno de direção. Isso faz com que cada ação delas tenha um significado maior. O poder moral não se alimenta de vitória, se alimenta de propósito.
Quando você age a partir de um propósito limpo, suas ações ganham profundidade e impacto. A superfície pode até não mudar imediatamente, mas o subsolo muda. E quando o subsolo muda, tudo muda. É assim que uma energia silenciosa vence guerras. Ela transforma a fundação, não a superfície. O poder moral também exige coragem, mas não a coragem impulsiva de quem enfrenta tudo sem pensar. A coragem moral é a coragem de não trair a si mesmo, a de não se vender por conveniência, a de não se curvar ao que fere seus princípios, a de manter sua integridade mesmo quando ninguém está olhando, a de continuar fazendo o certo mesmo quando fazer o certo dói. Esse tipo de coragem não tem aplausos, não tem plateia, muitas vezes não tem testemunhas, mas tem consequências profundas. Cada vez que você escolhe integridade em vez de facilidade, você fortalece sua coluna interna. E quando essa coluna se torna inquebrável, nenhum ataque externo consegue derrubar você. Existe ainda um elemento final e decisivo no poder moral: a coerência. A coerência é a ponte entre intenção e ação. É o que transforma o que você acredita em o que você demonstra. Não existe poder moral sem coerência. A pessoa incoerente se sabota. A pessoa incoerente perde autoridade interna. A pessoa incoerente cria rachaduras na própria estrutura psicológica. Já a pessoa coerente cria confiança dentro de si. E a confiança interna é a energia mais poderosa que um ser humano pode carregar. Ela dá firmeza ao olhar, peso à fala, segurança aos gestos. Pessoas coerentes são percebidas como naturalmente poderosas, não porque são perfeitas, mas porque são inteiras. No fim, o silêncio que vence guerras não é o silêncio de quem se cala, é o silêncio de quem se domina. É o silêncio do autocontrole, o silêncio da convicção, o silêncio da presença, o silêncio da integridade. É o silêncio que revela força e não ausência, que revela profundidade e não vazio, que revela direção e não indecisão. Em um mundo onde todos gritam, quem consegue permanecer em silêncio, consciente, firme, observador, se torna uma força impossível de ignorar. Esse é o poder que não precisa lutar para vencer. A técnica da direção interna. Onde você aponta sua mente, sua vida segue. A maioria das pessoas acredita que sua vida é moldada pelo que fazem, pelo que dizem, pelas decisões que tomam, pelos obstáculos que enfrentam. Mas existe algo ainda mais profundo que determina silenciosamente tudo isso: a direção interna. A forma como você orienta sua mente antes de agir define o tipo de vida que você constrói. Não importa quão boa seja sua força de vontade, quão grande seja seu desejo ou quão ambicioso seja seu objetivo. Se sua mente aponta para o lugar errado, o corpo segue. Se sua mente aponta para o medo, seu corpo hesita. Se aponta para o caos, sua vida se fragmenta. Se aponta para a dúvida, seus resultados ficam sempre abaixo do seu potencial. E se aponta para a direção certa, tudo se alinha com precisão. A direção interna é o que separa o esforço do progresso. Pessoas que vivem cansadas, exaustas, sempre ocupadas, geralmente sofrem de um problema invisível. Elas agem muito, mas apontam a mente para lugares desconexos. Foco não é quantidade de atenção, é qualidade de intenção. A vida se organiza ao redor do que você sustenta dentro de si, não ao redor do que você tenta forçar. Quando a mente não tem direção, qualquer distração vira um desvio. Qualquer imprevisto vira um caos. Qualquer dúvida vira um obstáculo intransponível. Mas quando a mente tem direção, até os problemas se tornam parte do caminho. A direção interna transforma aquilo que te atrasa em algo que te ensina e aquilo que parece confuso em algo que se encaixa. A neurociência moderna confirma isso de forma brutal.
O cérebro humano não responde às suas metas, nem às suas intenções temporárias, nem às suas vontades do momento. Ele responde ao que você repete, ele responde ao que você reforça, ele responde ao que ocupa sua mente com maior frequência e intensidade. A vida segue aquilo que seu cérebro considera importante. E para o seu cérebro considerar algo importante, você precisa direcionar sua mente consistentemente para esse algo. Isso significa que a direção interna não é apenas escolher um alvo, mas treinar sua atenção para permanecer alinhada a esse alvo, mesmo quando o mundo tenta te puxar para longe. O problema é que a maioria das pessoas tenta controlar o comportamento antes de controlar a direção mental. Tentam forçar disciplina, mas não têm clareza do porquê. Tentam cortar hábitos que as destroem, mas mantêm a mente fixada exatamente naquilo que querem evitar. Tentam se motivar, mas alimentam pensamentos que drenam energia. Tentam ter foco, mas deixam a atenção ser sequestrada por impulsos, urgências e estímulos externos. A direção da mente sempre vence a força da vontade. Você pode tentar lutar contra os impulsos, mas se sua mente estiver apontada para eles, você perde. Você pode querer mudar de vida, mas se sua mente estiver presa ao que te sabota, nada muda. Por isso, a direção interna é a base do poder pessoal. Ela impede sua energia de se dispersar. Ela organiza seu mundo interno. Ela filtra o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. E, acima de tudo, ela cria coerência. Quando sua mente aponta para o mesmo lugar em que suas ações se movem, não existe desgaste, não existe conflito interno, não existe guerra mental, existe fluidez, existe constância, existe presença. Pessoas mentalmente dirigidas não precisam de motivação exagerada porque não desperdiçam energia lutando contra si mesmas. Elas direcionam, depois executam. E esse ciclo simples, repetido diariamente, gera força. A direção interna começa com uma pergunta que poucas pessoas realmente fazem a si mesmas. Para onde exatamente estou apontando minha mente todos os dias? Não é para onde você acha que aponta, mas para onde você aponta de verdade. O que ocupa seus pensamentos repetidos, o que domina seu diálogo interno, o que você alimenta emocionalmente. Uma mente apontada para o medo cria vidas pequenas. Uma mente apontada para o passado cria vidas paralisadas. Uma mente apontada para a validação cria vidas vazias. Uma mente apontada para o caos cria vidas instáveis. Uma mente apontada para o propósito constrói trajetórias que resistem a qualquer tempestade. Mas a direção interna não nasce espontaneamente. Ela é treinada, ela é construída, ela é moldada deliberadamente. E para isso existe um princípio que quase ninguém conhece, mas que define sua capacidade de mudar qualquer área da vida: a tríade do poder direcional. Esta tríade não é motivacional, não é filosófica, ela é estrutural. Ela organiza a sua mente para que ela siga uma rota específica, mesmo que o resto do mundo tente te arrastar para longe. A primeira parte dessa tríade é intenção. Intenção não é desejo, não é esperança, não é expectativa. Intenção é direcionamento consciente, é declarar internamente qual será o eixo da sua mente. A intenção é a bússola. Você não anda ainda, mas decide para onde vai. Pessoas com intenção clara não perdem tempo discutindo o que não importa. Elas não se dispersam com comparações, com distrações ou com estímulos que não adicionam nada ao seu caminho. A intenção elimina o excesso. Ela define o seu norte. Sem intenção, qualquer coisa parece importante. Com intenção, quase tudo se torna irrelevante. A segunda parte da tríade é a atenção. É aqui que a direção interna se solidifica. Atenção é proteção. Você protege sua mente de ser sequestrada. Você escolhe onde deposita seu olhar. Você escolhe o que reforça.
Você escolhe o que alimenta. Atenção não é apenas foco, é defesa mental. Pessoas que não controlam sua atenção vivem reagindo. São moldadas pelo ambiente, por notificações, por urgências, por estímulos que drenam sua energia. Controlar sua atenção significa direcioná-la de forma consciente para aquilo que sustenta sua intenção. É manter a mente onde você decidiu que ela deve estar. Quem controla a atenção, controla a própria vida. A terceira parte da tríade é repetição. Nada se consolida sem repetição. Nada vira identidade sem repetição. Nada vira natural sem repetição. O cérebro não aprende pela intensidade, mas pela constância. A repetição transforma a direção em rotina, rotina em comportamento, comportamento em identidade. Repetição é o que fixa a direção interna no seu sistema. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando está distraído, mesmo quando o mundo está caótico. A repetição cria um padrão automático que te sustenta mesmo nos dias ruins. A direção interna não é algo que você faz quando está inspirado. É algo que você repete até que se torne parte de quem você é. Quando essas três forças se alinham, intenção, atenção e repetição, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um sistema coerente. E um sistema coerente é implacável. Ele cria uma vida com direção, propósito e firmeza. Ele impede que você desperdice anos perseguindo caminhos que não te pertencem. Ele reduz ruído interno, confusão emocional e impulsos sabotadores. Ele transforma cada passo em progresso real. Ele constrói uma rota interna que não pode ser facilmente quebrada por circunstâncias externas. No fim, a técnica da direção interna te devolve algo que poucas pessoas possuem hoje: soberania mental. A capacidade de escolher o que pensa, a capacidade de decidir o que alimenta, a capacidade de orientar sua mente para o lugar que realmente importa. Quando você aponta sua mente com clareza e consistência, sua vida segue. Ela não hesita, ela não se perde, ela não desvia. Ela segue porque o próprio cérebro começa a trabalhar a seu favor. O ambiente deixa de ser uma ameaça e se torna um cenário. A dúvida deixa de ser um inimigo e se torna um sinal. O caos deixa de ser uma barreira e se transforma em treino. Direção interna é poder porque organiza o que existe dentro de você antes de enfrentar o que existe fora. Enquanto a maioria tenta consertar a vida mudando comportamentos aleatórios, você muda a vida mudando o eixo da sua mente. E quando esse eixo se fixa, tudo se alinha. Sua atitude muda, sua energia muda, sua presença muda, sua capacidade de executar muda, seu destino muda. Onde você aponta sua mente, sua vida segue. E quando você domina essa direção, você deixa de ser levado pelo mundo e passa a conduzir sua própria história. O poder que cresce no caos. A engenharia do controle emocional. O caos sempre foi o ambiente predileto do poder. Não porque seja confortável, previsível ou simples, mas porque é no caos que os homens se revelam. Uns se desfazem, outros se refugiam, e poucos se elevam. O caos é o laboratório onde o caráter é testado, onde a estrutura interna é pressionada até os limites, onde o emocional é convidado, ou forçado, a escolher entre comando ou colapso. E é justamente nessa escolha que nasce o poder real. Não aquele que se impõe pela força, mas aquele que se sustenta pela consciência. Porque, no fundo, todo poder verdadeiro começa dentro, na capacidade de dominar a si mesmo quando tudo ao redor parece indomável. O caos possui uma engenharia própria, uma lógica oculta que recompensa quem aprende a navegar por ela. Ele não é aleatório, ele é apenas mais complexo do que as pessoas esperam. É como uma tempestade. Para quem não entende, é destruição. Para quem compreende,
É energia bruta disponível para ser convertida em movimento. Por isso, o controle emocional não é apenas uma virtude, é uma tecnologia psíquica capaz de transformar desordem em estratégia, reatividade em direção, impulsos em inteligência. E essa tecnologia, ao contrário do que muitos imaginam, não nasce com o indivíduo. Ela é construída, ela é engenharia, e toda engenharia exige estrutura, componentes, ajustes finos e repetição deliberada. Para compreender essa engenharia, é necessário entender o primeiro princípio. Não existe poder sem fricção. A maioria deseja poder, mas rejeita tudo que cria poder. Querem força sem resistência, clareza sem turbulência, avanço sem atrito. Mas o caos é justamente o mecanismo que expõe quem está preparado e quem não está. Ele elimina fantasias, desmascara máscaras, corta ilusões. O caos revela o que você realmente controla e o que apenas imaginava controlar. O indivíduo que teme o caos é escravo das circunstâncias. O indivíduo que o entende transforma-se no arquiteto da própria realidade interna. O segundo princípio dessa engenharia é a distância emocional estratégica. Não se trata de frieza, mas de espaço interno. O poder cresce quando existe distância entre o estímulo e a resposta, entre o impacto e a decisão. Quem responde imediatamente ao caos não está decidindo, está apenas reagindo. E reagir é entregar o comando ao mundo externo. O controle emocional nasce da capacidade de observar sem se afogar, de sentir sem ser tragado, de perceber o caos sem se dissolver nele. É como um general que, em meio ao campo de batalha, recua mentalmente alguns metros para enxergar o todo. Essa distância emocional é um superpoder, porque permite que você haja de forma consciente enquanto outros agem por impulso. O terceiro princípio é a transmutação dos estados internos. Quando o caos surge, ele traz emoções intensas: medo, raiva, ansiedade, dúvida, urgência. A maioria tenta suprimir essas emoções ou negar sua existência, mas a engenharia do poder não funciona assim. Suprimir emoções é como tentar barrar um rio com as mãos. Momentaneamente parece possível, mas rapidamente se torna impossível. O controle emocional não é sufocamento, é transmutação. É pegar a energia existente e redirecioná-la. Medo, quando compreendido, vira atenção. Raiva, quando canalizada, vira impulso estratégico. Ansiedade, quando analisada, vira planejamento. Dúvida, quando decodificada, vira investigação inteligente. O poder cresce quando você converte emoção em decisão, não quando tenta eliminar a emoção. O quarto princípio é a estabilidade interna como âncora externa. Muitos acreditam que controlar emoções significa se tornar imune ao caos. Não. Significa criar um núcleo interno tão estável que o caos perde sua capacidade de te arrastar. O mundo continua turbulento, imprevisível, desordenado, mas você se torna uma constante. E, paradoxalmente, quando alguém se torna essa constante, o caos ao redor muda. Pessoas passam a buscar essa presença. Situações começam a ser influenciadas por ela. Decisões coletivas passam a orbitar em torno dessa estabilidade. O poder silencioso, aquele que não precisa ser gritado, nasce dessa capacidade de permanecer inteiro dentro do que quebraria os outros. O quinto princípio é a leitura emocional do ambiente. Enquanto a maioria tenta sobreviver ao caos, quem domina essa engenharia aprende a ler o caos. Observa padrões escondidos, detecta movimentos iniciais, percebe tensões ainda invisíveis para os demais. Essa leitura é uma arma. Ela permite antecipação, posicionamento, vantagem. Quem apenas sente o caos, reage tarde. Quem lê o caos, age cedo. E agir cedo é poder.
Em guerras, negócios, liderança, relacionamentos, decisões, quem enxerga antes, vence primeiro. O sexto princípio é a resiliência construída, não declarada. A engenharia emocional não se desenvolve em conversas motivacionais, mas em confrontos internos reais. Ela cresce quando você enfrenta aquilo que teme, quando permanece em situações desconfortáveis tempo suficiente para desenvolver tolerância, quando deixa de fugir de pressões psicológicas e começa a estudá-las. Cada crise vivida conscientemente acrescenta uma nova peça à sua engenharia interna. Cada queda reconstruída amplia sua capacidade. Cada erro analisado sem autodestruição fortalece sua estrutura. O caos, portanto, não é inimigo, é academia, é fornalha, é laboratório. É o ambiente que forja quem está disposto a ser forjado. O sétimo princípio é a calma ativa, talvez o mais poderoso de todos. A calma ativa não é passividade, é prontidão. É o estado da mente que se mantém sereno, mas altamente consciente. Não é apatia, é presença. É a mente que vê, mas não treme, que entende, mas não se desorganiza, que sente, mas não se perde. A calma ativa é a assinatura dos líderes, estrategistas, comandantes, visionários e sábios que transformaram momentos caóticos em pontos de virada. Quando todos entram em pânico, a calma ativa cria clareza. E clareza é a forma mais elevada de poder no caos. A engenharia do controle emocional não é um dom, mas um processo. Não é mágica, é construção. E quanto mais você constrói, mais seu poder cresce em ambientes onde a maioria se encolhe. Porque no fim das contas, o caos nunca foi o inimigo. O caos é apenas o professor mais duro e o mais generoso. Ele entrega ao indivíduo a oportunidade de se enxergar como realmente é e a chance de se tornar quem ainda não é. O caos é o útero do poder. É nele que tudo se forma, se organiza, se solidifica. E quando você domina essa engenharia, algo extraordinário acontece. Você deixa de temer o caos e passa a utilizá-lo. Deixa de ser vítima das ondas e passa a surfar nelas. Deixa de ser arrastado pelos ventos e passa a usá-los como propulsão. Deixa de ser mais um entre os abalados e se torna a presença que estabiliza, que direciona, que influencia, que comanda. Porque o verdadeiro poder não cresce na ordem, cresce no caos. E só cresce para quem aprendeu a transformar tempestades internas em território fértil. O ritual do domínio interno, como construir o poder um dia de cada vez. O poder não nasce em explosões grandiosas, nem em decisões dramáticas, nem em momentos cinematográficos que mudam tudo de uma vez. O poder nasce no cotidiano, na constância, nos rituais silenciosos que ninguém vê, mas que moldam, com precisão cirúrgica, a estrutura interna de um indivíduo. O domínio interno não é um acontecimento, é uma prática. E como toda prática depende de repetição, intenção, direção e consistência. É construído um dia de cada vez. Porque a mente humana só se transforma verdadeiramente quando o comportamento se torna uma linguagem, e essa linguagem se repete até virar identidade. O grande erro das pessoas que buscam poder é acreditar que a transformação vem de momentos extraordinários. Na verdade, é o comum que se torna extraordinário quando você executa com consciência. A rotina diária, desprezada por muitos, negligenciada por quase todos, é o laboratório onde o domínio interno se solidifica. Não existe poder quando a vida interna é caótica. Não existe força quando a disciplina emocional é deixada ao acaso. Não existe liderança quando a própria mente é uma terra sem governo. É por isso que o ritual diário é o coração dessa jornada. Ele organiza o invisível, cria estrutura dentro do imaterial e instala no indivíduo a capacidade de se tornar maior do que seus impulsos, circunstâncias e humores.
O ritual do domínio interno começa com um princípio simples. Você precisa se ver antes de se mover. A maioria acorda e já é engolida pelo mundo. Mensagens, notificações, urgências, pressões externas. O dia começa e a pessoa já perdeu o comando antes mesmo do primeiro passo. O ritual do poder exige que o primeiro movimento seja interno. É a prática inicial de consciência. Alguns minutos de presença, introspecção ou silêncio que realinham a mente antes que o mundo a distorça. Pode ser meditação, respiração profunda, reflexão, leitura breve, oração, revisão de metas. A forma é menos importante que a função. Tratar o amanhecer como um ajuste interno, um alinhamento de eixo. É nesse momento que você decide quem será naquele dia, ao invés de deixar que o dia decida por você. O segundo elemento do ritual é a intenção deliberada. Pessoas fracas vivem o dia como quem se arrasta por um corredor escuro. Pessoas poderosas definem o dia como quem constrói uma estrada. A intenção não é apenas definir tarefas, é definir direção. É decidir o que deve ser protegido, o que deve ser avançado, o que deve ser evitado e o que deve ser construído. É escolher onde colocar energia, atenção e emoção. Sem intenção, você se torna distraído. Com intenção, você se torna perigoso. Porque alguém que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo nas pequenas ações, cria resultados que se acumulam com precisão geométrica. O terceiro elemento é a gestão do foco, talvez o mais negligenciado pelos que buscam poder. O domínio interno não é possível para uma mente dispersa. Cada vez que você se perde em distrações, você perde fragmentos de poder. O foco é o mecanismo que concentra a energia psíquica e a transforma em ação consistente. Não se trata de trabalhar sem parar, mas de trabalhar sem se dissolver. O ritual diário exige blocos de atenção profunda, experiência imersiva em tarefas importantes e a recusa sistemática das distrações que sequestram sua presença. A força de um indivíduo não está apenas no que ele faz, mas no que ele evita. O quarto elemento do ritual é a autoanálise honesta, feita de forma breve, mas constante. É o inventário interno que separa progresso de ilusão. Sem autoanálise, você repete erros, acreditando que está avançando. Com autoanálise, você corrige erros antes que se tornem identidade. É perguntar diariamente: onde fui fraco? Onde fui forte? O que posso ajustar amanhã? Essas três perguntas simples criam uma mente em evolução contínua. Pessoas poderosas não evitam olhar para si mesmas. Elas fazem disso uma rotina. O quinto elemento é o treinamento do desconforto, que faz parte da engenharia interna do poder. O corpo humano e a mente humana se adaptam ao ambiente. Se você vive protegido, confortável, acolhido, sem pressão, sua estrutura se torna frágil. O poder precisa de resistência. O ritual diário exige pequenas doses de desconforto, exercícios físicos, banhos gelados, conversas difíceis, decisões antecipadas. Enfrentar o que você vem adiando não é sofrimento, é fortalecimento. É ensinar ao corpo e à mente que você é capaz de atravessar fricção sem quebrar. E quanto mais você treina desconforto, menos o mundo te assusta. O sexto elemento é a proteção emocional, o que significa impedir que o mundo interno seja contaminado por ruídos externos. Notícias, conflitos, opiniões alheias, comparações. Tudo isso drena poder. O ritual diário exige blindagem. Decidir o que entra na sua mente e o que não entra. O domínio interno depende de uma seleção rígida das influências externas. Porque o que você permite que te influencie determina quem você se torna. O sétimo elemento é o encerramento consciente do dia, tão importante quanto o início. Encerrar o dia não é apenas deitar,
É fechar ciclos, dissolver tensões, reorganizar a mente, reduzir o ruído. É transformar o descanso em regeneração e não em fuga. Esse encerramento pode incluir revisão do dia, gratidão, silêncio, leitura leve, respiração consciente, qualquer prática que sinalize ao cérebro que o dia terminou e que o sistema está seguro para desligar. Uma mente que não encerra o dia corretamente desperta cansada, ansiosa, confusa. Uma mente que encerra com consciência desperta pronta. O oitavo elemento é o mais sutil e talvez o mais poderoso: a continuidade invisível. É entender que o ritual não serve para dias perfeitos, serve para os dias imperfeitos, serve para os dias difíceis, para os dias turbulentos, para os dias agitados. O ritual existe justamente porque a vida não é estável. Ele é a âncora, ele é o eixo, ele é o ponto de retorno. Pessoas poderosas nunca dependem de motivação, dependem de ritual, porque o ritual conduz à ação mesmo quando a emoção não acompanha. Quando você repete esse conjunto de práticas diariamente, algo começa a se formar dentro de você, um tipo de estrutura interna que não balança com o vento, que não se quebra com o impacto, que não se perde no barulho. Você se torna um indivíduo mais inteiro, mais preciso, mais resistente, mais consciente. O poder deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma consequência natural do seu modo de viver. O ritual do domínio interno não é sobre transformar sua vida em uma agenda rígida, é sobre transformar você em alguém capaz de se governar. Porque o verdadeiro poder sempre começa no governo de si mesmo, um dia de cada vez, uma prática de cada vez, uma decisão de cada vez. Esse é o caminho silencioso, invisível, discreto, mas imbatível da construção do poder. O chamado final, o reino que só você pode governar. Existe um momento em toda a jornada de construção de poder interior em que o indivíduo precisa parar e encarar a verdade mais simples e mais difícil de todas. Ninguém virá governar sua vida por você. Ninguém virá organizar a sua mente, estruturar seu foco, proteger sua energia ou restaurar sua identidade quando ela se fragmenta. Há um limite para o quanto o mundo pode oferecer e há um limite ainda mais estreito para o quanto ele realmente se importa. O chamado final é o ponto em que você compreende que existe apenas um território sobre o qual você exerce domínio absoluto, intransferível, irrevogável. Um território que nenhum governo, nenhuma crise, nenhuma perda, nenhuma pessoa pode tirar de você. O território interno, aquele que vive na sua mente, no seu caráter, na sua intenção, na sua disciplina e na sua força silenciosa. Ao longo da vida inteira, você foi treinado a buscar poder fora de si, buscar aprovação, buscar validação, buscar reconhecimento, buscar segurança, buscar estabilidade, buscar direção. Mas cada uma dessas buscas cria uma dependência sutil, quase imperceptível. Quanto mais você depende do mundo, mais fraco você se torna. Quanto mais você se apoia nas expectativas externas, mais vulnerável você fica. Quanto mais você tenta se moldar ao ruído da sociedade, mais distante fica de sua própria essência. E ainda assim, a maioria continua acreditando que o poder está no que conquistam, não no que se tornam. O chamado final começa exatamente onde esse equívoco termina. Quando você enxerga que tudo o que tentou controlar lá fora nunca esteve sob seu comando. O resultado dos seus esforços não está no seu controle. A opinião das pessoas não está no seu controle. O comportamento dos outros não está no seu controle. O futuro não está no seu controle. A velocidade com que a vida muda não está no seu controle. A única coisa que sempre esteve, está e continuará no seu controle é o que você faz com você mesmo. Sua postura, seu foco, sua reação, sua conduta, seu eixo. E esse eixo é o verdadeiro trono do seu reino interno.
Um trono que você abandona toda vez que reage impulsivamente, toda vez que se compara aos outros, toda vez que busca validação rápida, toda vez que muda de direção por insegurança, toda vez que desiste porque alguém disse que era difícil. Cada abdicação é silenciosa, discreta, quase imperceptível, mas elas se acumulam. E quando se acumulam, você percebe que se tornou súbito da própria vida, escravo dos próprios estímulos, refém das próprias emoções. O chamado final é o convite para recuperar esse trono. Recuperar o trono significa assumir autoridade sobre si mesmo. E isso exige coragem psicológica. Exige encarar seus medos não como inimigos, mas como mapas. Exige reconhecer suas fragilidades, não como fracassos, mas como pontos de fortalecimento. Exige admitir incoerências, não para se culpar, mas para se ajustar. Exige parar de negociar com a própria mediocridade e começar a se exigir honestidade, integridade, direção. O poder interno não é conquistado por quem foge do espelho. É conquistado por quem olha para ele todos os dias sem fugir. E aqui existe uma verdade que poucos querem admitir. Governar seu reino interno é um trabalho solitário, profundamente solitário. Não existe aplauso para quem se disciplina no silêncio. Não existe audiência para quem vence batalhas invisíveis. Não existe reconhecimento imediato para quem muda a si mesmo antes de mudar o comportamento externo. Mas existe uma recompensa que ultrapassa todas as outras. A sensação inabalável de comando, a certeza absoluta de que, aconteça o que acontecer lá fora, você continuará inteiro. Esse é o tipo de poder que não pode ser roubado. Tragédias não tiram, crises não quebram, pessoas não anulam. O mundo pode tentar, mas não consegue atravessar uma mente que se tornou soberana sobre si mesma. E essa soberania se manifesta na forma como você responde ao caos, na forma como mantém sua direção, na forma como preserva seus princípios quando tudo ao redor tenta te empurrar para longe deles. O mundo inteiro pode gritar, mas alguém que governa seu território interno responde com clareza, não com pânico. O chamado final também é um convite à responsabilidade radical. Porque a partir do momento em que você entende que o único reino que realmente te pertence é o interno, não há mais desculpas, não há mais fuga, não há mais narrativa de vítima, não há mais se o mundo fosse diferente. O poder nasce quando você para de pedir que a realidade mude e começa a mudar a si mesmo. Você não controla a tempestade, mas controla o capitão do barco. E o capitão decide se navega, se para, se espera, se avança ou se recalibra a rota. Quando você assume que governa o próprio reino, a vida externa muda automaticamente. Suas relações mudam, porque você deixa de tolerar o que destrói sua energia. Seus hábitos mudam, porque você passa a agir como alguém que se respeita. Suas decisões mudam, porque você escolhe com clareza e não com impulsividade. Seu foco muda, porque você passa a enxergar o que importa, não o que atrai atenção barata. Sua atitude muda, porque você já não precisa provar nada para ninguém. E é exatamente aí que o poder se manifesta. Não no controle sobre os outros, mas na autoridade sobre si mesmo. É aqui que muitas pessoas falham. Esperam que o mundo reconheça seu valor antes de elas mesmas reconhecê-lo. Esperam que o mundo seja justo para só então se tornarem disciplinadas. Esperam que tudo esteja alinhado para só então serem fortes. Mas o chamado final te lembra que o mundo não seguirá seu ritmo. Quem precisa estabelecer o ritmo é você. E quanto mais sólido você se torna internamente, mais a vida lá fora deixa de te intimidar. E existe uma última camada deste chamado, a mais profunda de todas. Quando você governa seu reino interno, você deixa de buscar poder como forma de defesa e passa a buscar como forma de expansão.
Você não quer dominar o mundo, quer dominar sua expressão no mundo. Você não quer controlar pessoas, quer controlar sua integridade diante delas. Você não quer vencer a qualquer custo, quer vencer sem perder a si mesmo. Esse é o tipo de força que Marco Aurélio escreveu em suas meditações, que Buda transmitiu no silêncio, que Musashi mostrou em seu estoicismo implacável, que Mandela carregou em sua dignidade e que Bruce Lee expressou em sua fluidez incontestável. Eles entenderam antes de todos nós: o único reino invencível é aquele que vive dentro do indivíduo. Um reino que você fortalece todos os dias. Um reino que ninguém governa por você. Um reino que exige disciplina, clareza, direção, autoconsciência e vontade. E quando esse reino está forte, você se torna o tipo de pessoa que atravessa a vida sem se quebrar. Este é o chamado final. Não é um pedido, não é um conselho, é uma convocação. Assuma o trono do seu território interno. Governe sua mente. Proteja sua identidade. Conduza sua intenção. Escolha sua direção. Afirme sua vontade, porque esse é o único reino que você tem, e ninguém vai governá-lo por você. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, não deixe essa força morrer no silêncio. Comente domínio aqui embaixo para marcar o momento exato em que você decidiu assumir o comando da sua própria vida. Esse comentário é mais do que uma palavra, é uma declaração de postura. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue a quem precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo que não te afaga, mas te fortalece. Cada ação sua aqui fortalece o tipo de mente que você está construindo. Agora é sua vez de agir. Curta, comente, domínio e faça parte dessa jornada de poder interno.